Então, eu acabei começando a criar essa apresentação buscando estatísticas, né, que tivessem sobre a quantidade de estresse na população mundial, como o estresse no público do Brasil, ou em vários segmentos, né, que a gente tem de artigos científicos sobre esse tema, que são temas muito pesquisados, e a gente tem hoje tanto um número alto de pesquisas sobre estresse, sobre relaxamento, como associados com as técnicas de yoga que eu vou apresentar mais à frente, tá? Então, algumas informações, assim, bem amplas, né, bem abrangentes, é que cerca de 90% da população mundial sofre com estresse, sofre ou sofreu em algum momento, porque a gente vai observar nessa apresentação várias formas de olhar para o estresse, né, então, como você pode ter um estresse que ele te acompanha por um longo período da sua vida, como pessoas que têm uma carga de trabalho além da sua capacidade, além da capacidade do organismo de aguentar, mas ele sobrevive, né, com um nível de estresse por 1 ano, 2 anos, tem pessoas que têm um estresse constante por 10 anos. Você pode ter uma situação de estresse constante também por acompanhar uma pessoa doente na sua família por um longo período de tempo. Você também tem um estresse pontual, como receber uma notícia de um concurso, você entra numa carga, o seu organismo, ele tem uma atuação que é fora do padrão normal. E, então, outro exemplo também que eu tinha buscado, você pode ter estresse, então, níveis de estresse que são momentâneos, níveis de estresse que atuam por muitos anos no seu organismo, e traumas, como, por exemplo, trauma de um acidente, traumas de um incêndio numa comunidade, que geram níveis de estresse, e todos eles têm uma possibilidade de você gerenciar o seu nível de estresse, de você manejar o seu nível de estresse, ou nós não temos essa capacidade de reacomodar o nosso organismo, e isso pode ser gerador de doenças. Uma forma simples de ver isso, como, por exemplo, uma mãe sobrecarregada, que trabalha fora, que gerencia uma casa, gerencia filhos, ela tem muitas vezes um estresse quieto, um estresse que não é aquele típico que a gente vê de um trabalhador andando com a sua mala, todo estressado, voltando do trabalho. E aí, depois de muitos anos, você vê como resultado uma doença que surge nessa pessoa. Como muitas vezes também essa pessoa estressada pela quantidade de trabalho excessiva, de repente surge um infarto. Então, essas coisas, elas não surgem do nada, elas são acúmulos que a gente adquire ao longo do tempo e que depois podem acarretar uma doença. Nós podemos atuar, então, como por o estresse que ele já acontece dentro do seu organismo, dentro dos seus processos mentais, ou ainda atuar, como nas técnicas de yoga, como uma medida de medicina preventiva para o estresse, porque o estresse ele vai acometer praticamente toda a sociedade em algum momento da vida. Então, não é só alguma coisa que acontece para a pessoa que trabalha excessivamente. A gente pode também ter um outro exemplo, como as crianças, agora nessa época do isolamento, as crianças o dia inteiro em casa, paradas, sentadas, vendo TV ou vendo celular. Então, isso acarreta um nível de estresse e vem as doenças que são resultado desse estilo de vida que se proporciona hoje para, por exemplo, para as crianças. Então, elas vão ter também depressão, elas vão ter crise de ansiedade, o corpo fica tenso, e isso aí soma com por exemplo, com a alimentação inadequada, que também gera estresse para o corpo. Então, a gente vai passear um pouco sobre isso para dar possibilidades de refletir um pouco, se enxergar um pouco nessas formas de como a gente leva a nossa vida, quais são fatores que podem gerar desequilíbrios e não promover o bem-estar, e também entender um pouquinho do que é relaxamento, porque muitas vezes as pessoas têm um nível de estresse alto e alguém vá relaxar, faça uma técnica de relaxamento,
mas isso pode ser muito distante, né, de uma situação imediata da pessoa e buscar uma forma de relaxamento. Muitas pessoas não sabem nem como relaxar, porque estão tão distantes do seu, né, do contato consigo mesmo. Fala, faça uma respiração, mas muitas pessoas ainda não sabem como manipular, como manejar essa respiração. Então, o yoga, ele já tem, vamos dizer assim, uma sequência, uma série de técnicas que elas se complementam, que elas são integradas, é uma inteligência muito grande que o yoga oferece. E nós temos outras formas também de manejo de estresse, técnicas de relaxamento, a gente vai olhar um pouquinho sobre por aí, antes de especificamente as técnicas do yoga, tá? E aqui também mais um dado que é interessante, que o Brasil é o segundo país no mundo com maior nível de estresse. São informações que a gente encontra na internet, mas faz muito sentido, porque imaginar isso, então você pode ter o seu estresse no nível individual e o estresse coletivo. Numa situação de instabilidade, numa situação de conflito constante, numa situação de desigualdade social, é comum você ter um nível de estresse alto. Então, imaginar, se a gente olhar por esses pilares, provavelmente a gente consideraria que a população brasileira vive um nível de estresse. Não hoje, né, não associando só, são coisas que vão ao longo do tempo, como uma doença que se adquire lá na frente, é a somatização de um processo, o nível de estresse coletivo pode ser pontual ou construído ao longo do tempo.